O jantar que desmoronou tudo. O restaurante tinha velas demais. Aquela luz trêmula, que deveria ser romântica, só fazia as sombras dos talheres dançarem sobre a toalha branca como facas prestes a cortar algo mais do que o bife. Meu marido, Carlos, sorria demais também. Um sorriso largo, forçado, daquele tipo que estica os lábios até doer. Ao lado dele, sentada bem próxima demais para ser apenas uma amiga de trabalho, estava Laura. A mesma Laura que nas últimas semanas tinha passado a aparecer nas conversas como um fantasma. A Laura entende disso, a Laura me ajudou com o relatório. A Laura acha que você deveria relaxar mais, querida. Eu já sabia. Sempre soube. Mas há uma diferença entre suspeitar e ver o veneno sendo servido na sua frente, misturado ao vinho tinto que ele insistiu em encomendar. O seu favorito, lembra? Como se eu fosse esquecer o gosto de algo que me enojava há meses. Foi quando ele errou. Sempre erro. Homens como Carlos, acostumados a mentir com a facilidade de quem respira, esbarram na própria arrogância. Entre um gole e outro, enquanto Laura ria abaixo de alguma piada que eu não ouvi, ele soltou: "No ano passado, você não veio ao aniversário, amor. Fiquei tão sozinho que quase cancelei o jantar." E então parou, porque eu estava lá. No ano passado. Grávida de 7 meses, inchada, exausta, mas lá, segurando o garfo com as 2 mãos porque o peso da barriga me impedia de me curvar sobre o prato. Ele sabe disso. Ele sabe. Laura engasgou com o vinho. Um som úmido desconfortável que quebrou a fachada de elegância que ela tanto cultivava. Seus dedos, unhas vermelhas perfeitas, tremeram ao levar o guardanapo aos lábios. Carlos, porém, foi pior. Seu rosto perdeu a cor como se alguém tivesse puxado um plugue. Os olhos que antes brilhavam com a excitação do jogo, agora saltavam entre mim e a mesa, procurando uma saída. Não havia. Que interessante, falei passando a língua pelos dentes antes de sorrir. Um sorriso verdadeiro, afiado. Porque eu me lembro de você reclamando que eu não deixei você ir sozinho. Dizia que era humilhante, que os homens do escritório iam rir de você por não conseguir nem um jantar de aniversário sem a esposa grávida. Silêncio. O garçom apareceu do nada como um ator em cena errada, perguntando se tudo estava bem com a sobremesa. Carlos balbuciou um sim, sim, mas sua voz era um fio de linha prestes a arrebentar. Laura, recuperada do engasgo, tentou um sorriso conciliador. Às vezes a memória nos prega peças, não é, Carlos? Asterisco. Ela estendeu a mão, roçando de propósito nos dedos dele. Um gesto de posse. Um erro. Eu não gritei. Não joguei o copo de vinho na cara dela, não arranhei suas unhas vermelhas, não fiz nenhuma das coisas que ele provavelmente esperava, e que daria a ele o conforto de me pintar como a louca, a histérica, a mulher que não sabe perder. Em vez disso, peguei meu celular, desbloqueei e girei a tela para eles. Era uma captura de tela. Uma conversa. Deliciosa, diria. Entre Carlos e Laura 3 noites antes, quando ele deveria estar em uma viagem de negócios em São Paulo. Não aguento mais esconder. Ela não suspeita de nada. Vamos fazer isso direito. A resposta dela, depois do aniversário. Não estrague a surpresa. O tremor começou nas mãos dele. Subiu pelos braços, sacudiu os ombros, até que seus dentes bateram como se estivesse com febre. Laura recuou na cadeira, os olhos arregalados, a máscara de confiança desabando como gesso molhado. Você como asterisco, ele gaguejou. Você escondeu mal as migalhas, querido, respondi, guardando o celular na bolsa com calma. E a Laura, coitada, acha que fazer isso direito inclui usar o mesmo perfume que eu, Chanel N Grau 5, um clássico. Mas você sempre teve gosto duvidoso. Levantei. O vestido, aquele que ele tinha elogiado no início da noite, dizendo que me fazia parecer jovem de novo, arrastou no chão com um som de tecido rasgando. Era apropriado. Antes de sair, parei ao lado da mesa deles. Laura evitou meu olhar. Carlos não. Seus olhos estavam cheios de algo que quase me fez rir. Não era arrependimento, não era amor. Era medo. Medo de que eu fosse fazer uma cena. Medo de que eu chorasse. Medo, acima de tudo, de que eu não chorasse. Feliz aniversário, sussurrei, inclinando-me apenas o suficiente para que só ele ouvisse. Espero que a sobremesa compense. E saí. Sem olhar para trás. Sem pressa. Porque algumas vitórias não precisam de plateia. Elas só precisam ser saboreadas em silêncio, como o último gole de um vinho que finalmente não tem gosto de traição. A porta do restaurante fechou-se atrás de mim com um clique surdo, abafado pelo murmúrio das conversas que já retomavam seu ritmo. O ar da noite, úmido e pesado, colou-se à pele como uma segunda camada de vergonha, mas não a minha. Caminhei até o carro sem pressa, os saltos afundando levemente na calçada de paralelepípedos,
como se a cidade mesma conspirasse para me fazer tropeçar. Não tropecei. Dentro do veículo, o silêncio era tão denso que por um instante imaginei ouvir o eco da minha própria respiração. Liguei o motor, mas não parti imediatamente. Em vez disso, abri a bolsa e tirei o envelope que guardava ali desde a manhã, antes mesmo de vestir aquele vestido ridículo, antes de passar o batom vermelho que Carlos sempre dissera ser demasiado ousado para o dia a dia. O papel estava amassado nas pontas, como se tivesse sido apertado entre dedos nervosos e meus dedos. Era a escritura do apartamento na Lapa. O que ele não sabia é que há 3 meses, quando ainda fingia esquecer os cheques em branco sobre a mesa da cozinha, eu já havia transferido tudo para meu nome. Cada móvel, cada quadro, cada taça de cristal que ele tanto gostava de erguer em brindes vazios. Até a garrafa de vinho que abrimos na nossa última noite juntos, aquela que ele servirá com um sorriso enquanto eu observava em silêncio, o modo como seus dedos tremiam ao segurar o saca-rolhas. O celular vibrou no banco do passageiro. Não precisei olhar para saber quem era. Laura, provavelmente com alguma desculpa ensaiada entre lágrimas de crocodilo. Ou Carlos, com a voz grossa de quem bebeu demais, tentando convencer a si mesmo de que ainda havia algo a ser salvo. Deixei o aparelho vibrar até calar. Depois, desliguei-o. Dirigi sem destino por algum tempo, deixando que as ruas me levassem. Passamos pela praça onde ele me pedirá em casamento, sob um ipê amarelo que agora estava nu, como se também tivesse desistido de fingir. Parei no sinal vermelho e pelo retrovisor vi meu reflexo, os lábios ainda pintados, os olhos secos, o cabelo solto de um jeito que ele sempre achará desleixado. Sorri para mim mesma. Não era um sorriso bonito. Era o tipo de sorriso que antecede um incêndio. Quando cheguei em casa, minha casa, subi as escadas sem pressa, sentindo o peso do vestido arranhando minhas pernas a cada passo. No quarto, acendi apenas o abajur ao lado da cama e comecei a despir-me devagar, como se estivesse descascando uma fruta podre. O tecido rasgou de vez quando o arranquei do corpo, e joguei-o no chão, onde ficou amarfanhado como um cadáver de cetim. No armário, atrás das blusas que ele nunca gostou e dos sapatos que faziam meus tornozelos parecerem grossos, havia uma caixa. Dentro dela, as cartas que trocáramos nos primeiros anos, quando ainda acreditávamos em eternidades escritas à caneta. Peguei uma ao acaso, li as primeiras linhas e ri um som curto, sem alegria. Depois, acendi um fósforo. As chamas lamberam o papel com avidez, devorando promessas como se fossem açúcar. Joguei a carta queimando no lavabo e observei as cinzas caírem sobre a porcelana branca, sujando-a. Em seguida, abri a torneira e lavei tudo embora. Na cozinha, servi o que restava da garrafa de vinho que ele deixara aberta na geladeira, aquela mesma que não bebera na janta, porque precisava estar sóbrio para dirigir. Bebi diretamente da garrafa sentada no chão, encostada na parede, enquanto o líquido escorria pela garganta como um veneno suave. Não tinha gosto de traição. Tinha gosto de fim. Quando o sol começou a clarear as frestas da persiana, ainda estava ali, imóvel, com a garrafa vazia entre as pernas. Do lado de fora, os pássaros começaram a cantar indiferentes. Levantei-me, fui até o banheiro e lavei o rosto com água fria. No espelho, meu reflexo estava pálido, os olhos levemente inchados, mas não de choro. De cansaço, talvez. Ou de alívio. Vesti uma camisa sua, aquela de linho branco que sempre usava nas manhãs de domingo, quando fingia que éramos felizes. Cheirei o tecido antes de abotoá-lo, procurando por seu perfume. Não havia mais nada ali. Só o cheiro de amaciante barato e poeira. Antes de sair, peguei as chaves do apartamento da Lapa e as coloquei no bolso. Não havia pressa. O dia era meu, e o resto também. Fechei a porta sem trancá-la. Se ele voltasse, que encontrasse a casa vazia, os armários abertos, os quadros fora de lugar. Que entendesse finalmente o que era ser deixado para trás. Na rua, o ar estava fresco, como se o mundo tivesse sido lavado durante a noite. Respirei fundo e comecei a caminhar. Não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse a pena. O sol da manhã batia suave nas calçadas de pedra portuguesa, desenhando sombras alongadas que se moviam devagar, como se também não tivessem pressa. Passei pela padaria da esquina, onde a Dona Maria ainda arrumava os pães na vitrine. Ela levantou os olhos, reconheceu-me, mas não sorriu. Apenas assentiu, como se soubesse que aquele não era dia para cumplicidades. Comprei um café preto e um pão de queijo, mais por hábito do que por fome. O gosto era amargo, mas engoli sem caretas. Segui em direção ao ponto de ônibus, mas quando cheguei, o veículo já partia, deixando para trás um rastro de fumaça e o cheiro de diesel queimado. Não me importei. O dia era meu, e os ônibus podiam seguir seu caminho sem mim.
Virei à esquerda, rumo ao parque, onde as árvores balançavam folhas verdes e secas ao mesmo tempo, como se não decidissem se era verão ou outono. Sentei-me num banco de madeira, sob a sombra de um ipê que havia perdido todas as flores. Tirar as chaves do bolso foi um gesto mecânico. Passei os dedos pelas ranhuras do metal, como se elas pudessem me contar algo que eu ainda não soubesse. O apartamento da Lapa estava vazio havia meses, desde antes dele ir embora, na verdade. Era um lugar que compráramos para ser nosso refúgio, mas que nunca passará de um depósito de móveis cobertos por lençóis e caixas empilhadas com livros que ninguém mais lia. Uma criança passou correndo, arrastando um avião de papel que teimava em não voar. O pai, alguns passos atrás, ria baixo, incentivando. Observei-os até que sumissem atrás de um canteiro de hortênsias. Lembrei-me de quando éramos assim, leves, mesmo quando tudo parecia pesado. Agora, até as memórias tinham peso. Levantei-me quando o sol já estava a pino. O café havia esfriado há muito tempo, e o pão de queijo, endurecido dentro do saquinho de papel, joguei-os no lixo sem cerimônia. Não havia espaço para coisas mornas naquele dia. O trajeto até a Lapa foi feito a pé, sem pressa, como se cada passo fosse uma pontuação numa frase que eu ainda não sabia como terminar. As ruas iam ficando mais estreitas, os prédios mais baixos, as fachadas descascadas revelando camadas de tinta de outras décadas. Cheguei ao prédio e subi as escadas sem ligar a luz. O corrimão rangeu sob minha mão, como sempre. A porta do apartamento abriu com um empurrão seco. O ar dentro estava parado, carregado do cheiro de fechado e de madeiras antigas. Puxei os lençóis que cobriam o sofá, e uma nuvem de poeira dançou na luz que entrava pela janela entreaberta. No chão, próximo à estante, havia um livro caído, As Intermitências da Morte, de Saramago. Folheei-o distraidamente, parando numa página onde uma frase estava sublinhada a lápis. A morte é apenas um sintoma de que houve vida. Fechei o livro e o coloquei de volta na prateleira. Não era hora para filosofias. No quarto, a cama estava feita como se esperasse alguém. Abri a janela de par em par, deixando que o barulho da rua entrasse, buzinas, risadas, o som de um rádio tocando samba. Respirei fundo. O apartamento não era meu, não era nosso, não era de ninguém. Era apenas um lugar. Tirei a camisa de linho branco e a deixei cair no chão. Depois, deitei-me na cama de costas, olhando para o teto rachado. Não chorei. Não senti alívio. Só uma quietude estranha, como se finalmente tivesse parado de nadar contra a correnteza e deixado o rio me levar. Dormi. E pela primeira vez em muito tempo não sonhei com nada.